Eu quero meditar com os irmãos em Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas capítulo 24, começando no verso 44. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Vamos orar. Nosso amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome, e o Senhor se faz tão presente em nosso meio. Nós lemos a Tua palavra e pedimos que, como fizestes com os discípulos naquele dia, o fazes conosco. Abre o nosso entendimento, para que possamos compreender a Sagrada Letra. Fala conosco, trabalha os nossos corações e glorifica o Teu santo nome, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Vamos meditar algumas coisas aqui. E a gente encontra nesse texto, né, os discípulos estavam ali reunidos no cenáculo, Jesus se põe no meio deles, e então começa a falar com eles, e Jesus, diz aqui o texto, começa a falar para eles sobre o que ele havia vindo falando o tempo todo, né? E como tudo que estava escrito a seu respeito deveria se cumprir. E então o texto diz que Jesus abre o entendimento dos discípulos para que eles pudessem ver o próprio Cristo em todas as Escrituras. Porque de Gênesis até então, Malaquias só apontava para Jesus. E a partir do Novo Testamento, então, tudo é uma explanação da obra, do ministério, da salvação que Cristo nos traz. Então, o Senhor abre o entendimento deles para que eles pudessem vê-lo em todas as Escrituras e entenderem o sofrimento, a morte e a ressurreição do Senhor, para que aqueles que crescem, então, pudessem ser alcançados com a salvação do Senhor, por meio, diz o Senhor Jesus aqui, por meio do arrependimento e perdão de pecados. E a salvação, Jesus deixa muito claro, estava nele, em seu nome. E não fica muito claro aqui, mas o que Jesus estava dizendo, que quando as pessoas entendessem as Escrituras, então haveria a salvação, e a salvação traria uma mudança de vida. E essa mudança de vida é que torna os discípulos de Jesus em verdadeiras testemunhas da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário e da sua ressurreição. E Jesus fala: e o mundo precisa conhecer isto. Mas vocês só conseguirão desempenhar essa tarefa se vocês receberem o poder do Espírito Santo. E é muito interessante aqui porque Jesus diz: eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Jesus estava enviando o Espírito Santo naquele exato momento. Mas ele dá uma ordem: mas permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas vai continuar falando sobre isso no livro de Atos, e ele diz: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a gente percebe duas coisas aqui: Jesus enviando e pessoas recebendo.
Veja que não é algo automático, que Jesus soprou o Espírito e automaticamente eles receberam e foram cheios com o Espírito Santo. Mas Jesus falou: eu estou enviando, agora vocês precisam se colocar na condição de receberem o Espírito Santo, de receber o poder do Espírito Santo. E isso aconteceu, esse revestimento de poder aconteceu no dia de Pentecostes, quando eles estavam mais uma vez reunidos em oração, e então o Espírito Santo veio sobre eles. E Atos capítulo 2 registra detalhadamente este acontecimento, como eles estavam ali reunidos em oração, de repente eles sentiram aquele vento que não era um vento comum, eles estavam trancados no cenáculo, portas e janelas fechadas, mas de repente houve um vento impetuoso ali dentro, e línguas como de fogo apareceram e pousaram sobre aqueles que estavam reunidos em oração, e eles começaram a falar em outras línguas que eles não conheciam, e o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Houve uma abundância extraordinária da manifestação do poder do Espírito Santo, como o fluir de muitas águas. E ali então marcou o nascimento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunidade dos crentes em Cristo, a congregação dos nascidos de novo. Assim nasceu a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando a gente olha mais detalhadamente para esse texto de Lucas, e Jesus fala que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito dele, a gente vai notar então que a vida de Jesus está nas Escrituras, e nas Escrituras está também a profecia do nascimento de Jesus. Isaías profetizou o nascimento de Jesus 700 anos antes, com uma riqueza de detalhes, E a igreja comemora o nascimento de Jesus todo ano, no Natal, e uma frase que se tornou muito comum no meio da igreja é que Natal é todo dia, não é verdade? Porque todo dia Cristo está presente com o seu povo. E inclui a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma semana no ano que é chamada a Semana Santa, na qual a gente então lembra da morte do Senhor Jesus Cristo, e temos o domingo para celebrar a Páscoa, a ressurreição do Senhor Jesus. E todos os meses, no primeiro domingo do mês, então a gente se reúne para celebrar a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo através da Santa Ceia. E o terceiro acontecimento aqui é o derramar do Espírito Santo, que é chamado do Pentecostes. E embora tenha um dia no calendário chamado dia de Pentecostes, alguém sabe quando que é esse dia? Alguém aqui já celebrou esse dia? Pois é, esse é o grande problema da igreja. A gente celebra o nascimento de Jesus, a gente celebra a morte e a ressurreição de Jesus, e está certo fazer isto, mas a gente não celebra o derramar do Espírito Santo sobre nós. E por quê, queridos? Por que a gente não faz isto? Talvez não tem tanto significado assim para a igreja, de uma forma em geral. O ministério do Espírito Santo não tem ocupado o lugar que ele deveria ocupar, de tão grande importância na vida e no pensamento das pessoas. E na verdade isso é algo que precisa mudar com muita urgência na igreja. Queridos, quando não há uma consciência viva e desafiadora sobre o papel do Espírito Santo em nós e por meio de nós, então nós temos uma imagem muito errada do que é a igreja e do que é o cristianismo. Quando nós não temos essa consciência
da necessidade do Espírito Santo em nós, a igreja acaba se tornando uma mera instituição cheia de formalismos, com um moralismo, é verdade, né? Porque a igreja acaba adotando um código de ética cristã, achando que esse código de ética cristã é a essência do cristianismo e o caminho da salvação. E a igreja acaba caindo num tradicionalismo que acaba mais preservando uma zona de conforto do que um compromisso com o Evangelho. Eu não estou dizendo que estas coisas são erradas, porque existe sim uma certa verdade em tudo isto, né? Mas a gente precisa entender que sim, os verdadeiros cristãos, eles participam a fundo da vida da igreja e se importam profundamente com a qualidade de vida cristã. A verdadeira igreja, na verdade, ela tem e cultiva uma disciplina de oração, tanto na vida pública como na vida em particular, porque sabe que, em certo sentido, a vida cristã é uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus, né? Isto é a essência da própria igreja. A igreja verdadeira também sabe que são chamados para terem uma semelhança com o Senhor Jesus, em obediência aos seus princípios, e a verdadeira igreja se esforça para fazer o seu melhor. A verdadeira igreja entende que ainda cai em pecados, que falham constantemente, mas também devem se arrepender para buscar o perdão do Senhor. A verdadeira igreja do Senhor Jesus também sabe que a tradição é importante, porque aquilo que o Espírito vem fazendo na igreja através dos séculos, é importante que a gente tenha conhecimento, é importante a gente saber a maneira como o Espírito Santo tem agido, para que a gente não caia em erros nos dias de hoje. Mas o grande problema, queridos, é que a igreja, sabendo de todas estas coisas, ela tem deixado de lado a verdadeira essência do Evangelho. Porque quando a igreja perde a noção da necessidade de ser cheia com o Espírito Santo, ela põe de lado o porquê da obra de Jesus na cruz do Calvário. Porque na verdade, queridos, quando a gente deixa de lado a essência do Evangelho, a gente está deixando de lado a realidade da vida em Cristo, deixando de lado a vida com Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz claramente que a verdadeira vida cristã é uma vida de adoração, é uma vida de oração, é uma vida que se move no Espírito. Não é algo que a gente aprende a fazer e faz, mas é algo que o Espírito Santo nos conduz a fazer. Sabe, a gente pode aprender muitas coisas, a gente aprende. A gente vê aí pessoas que aprenderam coisas fantásticas e fazem coisas que a gente nem imagina. Então, a mente humana tem uma capacidade incrível para aprender e fazer coisas. Só que a vida cristã, queridos, não é o que a gente aprende e faz. A vida cristã é se mover no poder do Espírito Santo. Jesus disse que muitos no último dia vão chegar diante dele, dizendo: Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós pregamos. Em teu nome nós curamos os enfermos. Em teu nome nós expulsamos demônios.
E Jesus vai olhar para muitas pessoas e dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja, é possível aprender a pregar o Evangelho e pregar. É possível aprender a curar os enfermos em nome do Senhor e curá-los de fato. É possível expulsar demônios no poder do Espírito Santo sem ter o poder do Espírito Santo. Porque a autoridade está no nome de Jesus. Esse nome tem poder. E Deus honra o nome de Jesus e faz muitas coisas através de pessoas que não são movidas pelo Espírito Santo de Deus. Jesus deixou isso muito claro. Muitos, não são poucos, muitos chegarão naquele dia dizendo: em teu nome fizemos. Aprenderam a fazer, mas não fizeram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Paulo falou sobre isto quando ele fala que muitos têm a aparência, isto é, externamente eles têm uma forma de santidade, de piedade, mas internamente eles não têm o poder da piedade, não têm o poder da santidade. Isso nos leva a pensar, queridos, que nós cristãos precisamos de uma experiência diária de sermos sondados pelo Espírito Santo de Deus por meio das Escrituras, a fim de entendermos a nossa profunda necessidade de sermos conduzidos por um relacionamento perfeito com o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito, que traz a presença de Cristo sobre nós, através da revelação da Escritura. Dá para entender isso, queridos? O livro de Atos, que narra, né, a descida do Espírito Santo e o que aconteceu com a igreja depois de receber o Espírito Santo, e não só o livro de Atos, mas as cartas que foram escritas por Paulo, por Pedro, por João, vem mostrando de uma forma muito clara o ministério ativo da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. E eu gostaria de a gente pensar um pouquinho nisto, sobre o que as Escrituras revelam. É lógico que a gente vai ser muito limitado aqui e não vamos abranger todo o ministério do Espírito Santo. Mas para a gente começar a entender a obra do Espírito Santo, a gente começa pelo nome dele, Espírito Santo, que é uma revelação de quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A palavra santo, você já deve ter ouvido falar sobre isso, ela traz o conceito de separação, representando que as qualidades de Deus estão em um contraste muito grande com o que nós somos. Há uma distância muito grande entre o que nós somos e quem Deus é. Por isso, Deus é santo, Ele é totalmente separado de tudo o que envolve esta vida. E Espírito tem o conceito de uma grande ventania, de uma grande tempestade, um sopro, mostrando que o Espírito Santo está sempre em ação, né? Representa o poder poderoso de Deus em ação. Então, o que nós encontramos no Novo Testamento é que Espírito Santo é Deus no meio do seu povo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, na prática, criando, controlando, transformando e se movendo. E isto é a Santíssima Trindade através
do Espírito Santo de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são inseparáveis. Eles estão sempre numa perfeita unidade, uma triunidade, né? Mas o que a gente sabe hoje é que é a terceira pessoa se manifestando. No Velho Testamento a gente tinha somente a ação de Deus. No Novo Testamento a gente vê a ação do Filho. E na igreja a gente vê a ação do Espírito Santo. Então Deus vai se movendo através das épocas de formas diferentes. No Velho Testamento só se falava em Deus. No Novo Testamento é o Filho. E agora é o Espírito Santo de Deus. E Jesus então deixou muito claro sobre o Espírito Santo lá em João capítulo 14. Eu vou ler alguns versos aqui, não inteiros, mas então só ouça. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E no capítulo 16, Jesus volta a falar sobre o Espírito Santo, e Ele diz assim: é para vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando porém vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Então veja aqui, resumindo, o que Jesus falou a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo testifica de Cristo em nosso coração. O Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo anuncia a verdade. E o Espírito Santo convence as pessoas. Quando Jesus diz que Ele é o Consolador, o Espírito Santo é o Consolador, Ele estava mostrando que o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, que o Espírito Santo é aquele que nos encoraja, que o Espírito Santo é aquele que nos defende, que o Espírito Santo é aquele que nos apoia em todo o tempo. Mas é interessante que Jesus disse outro Consolador, porque quem era o Consolador dos discípulos? Quem é que defendia? Quem é que ensinava? Era o próprio Cristo. E agora Ele diz: então eu vou enviar outro em meu lugar. Mas o que Jesus estava dizendo? Que o Espírito Santo tem o mesmo fundamento, a mesma qualidade, a mesma deidade que o próprio Cristo, assim como Deus Pai. Então o Espírito Santo é uma pessoa divina, tão certo quanto o Pai e tão certo quanto o Filho. Eu disse que no Velho Testamento só se falava em Deus, mas o Espírito Santo sempre esteve em ação no Velho Testamento, ainda que não evidente, ainda que você não veja claramente falando sobre o Espírito Santo. Mas o Novo Testamento então mostra, desde o começo, mostra claramente a ação do Espírito Santo, tanto em relação à pessoa e à obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi encarnado pelo poder do Espírito Santo, Cristo crucificado, sustentado pelo poder do Espírito Santo, Cristo ressuscitado pelo poder do Espírito Santo e ascendeu aos céus pelo poder do Espírito Santo. E por outro lado, mostra a obra do Espírito Santo em relação às pessoas, porque é o próprio Espírito que traz as pessoas a Cristo, que gera a fé, que gera o arrependimento no coração das pessoas para encontrarem salvação em Cristo.
Pensando na pessoa do Senhor Jesus, e eu já falei aqui, quem concebeu Jesus no ventre de Maria? O Espírito Santo. O Senhor disse: descerá sobre vós, sobre você o Espírito Santo. Por isso aquele que você vai gerar é o Filho de Deus. Jesus recebeu o Espírito Santo de uma forma que todos pudessem ver. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Esteve durante todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo o conduziu. Logo após sair das águas do batismo, recebendo o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto. O Espírito Santo sempre esteve presente em todo o ministério de Jesus. Todas as curas, todos os milagres que Jesus realizou, foi pelo poder do Espírito Santo. Jesus deixou isso claro quando o acusaram de realizar milagres pelo poder de Beelzebu. E Jesus deixou claro que ele realizava os milagres pelo poder do Espírito Santo de Deus. E deixou claro: se vocês continuarem atribuindo o que eu faço a Satanás, vocês estarão pecando contra o Espírito Santo, porque é Ele quem está realizando todas as coisas. Fica claro isso, queridos? Foi o Espírito Santo que fortaleceu Jesus no Getsêmani, para que ele pudesse suportar a agonia que antecedia a cruz. E foi o Espírito Santo que fortaleceu Jesus para que ele pudesse suportar toda a cruz. E foi o Espírito Santo quem ressuscitou a Jesus no último dia. E Paulo faz essa referência dizendo: se aquele que ressuscitou a Jesus Cristo está em vós, então este mesmo é que vai levantar vocês também para Deus. Amém, queridos? Então, assim como se deu com nosso Senhor Jesus Cristo, nós cristãos somos trazidos e mantidos pelo poder do Espírito Santo na vida que vivemos com Deus e para Deus. A gente tem que entender isto, queridos. A gente vive com Deus, mas a gente vive para Deus. E assim como o Pai e o Espírito Santo estavam no Filho e conduziram o Filho em toda a sua obra, e continuam, a Santíssima Trindade nunca se separa. Nós também só podemos viver num relacionamento simultâneo com o Pai e o Filho no poder do Espírito Santo. Na sua primeira carta diz que a nossa comunhão é com o Espírito Santo. E o Espírito nos leva à comunhão com o Pai e com o Filho. Nós podemos ver ainda o propósito do Espírito Santo em nós, quando Jesus disse: Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. A gente só glorifica Jesus pelo poder do Espírito Santo. Se você simplesmente cantar, se você simplesmente orar por você, naquilo que você aprendeu como deve ser uma oração, isso não glorifica a Cristo. Somente o Espírito Santo em nós pode nos levar a glorificar a Cristo. Volto a dizer o que Jesus disse: muitos naquele dia dirão: em teu nome fizemos. E Jesus vai dizer: não conheço vocês. Dá para entender, queridos? Jesus disse: Ele me glorificará, anunciando para vocês aquilo que é meu, aquilo que eu quero. Sabe, a gente não faz para Jesus o que a gente quer. Ninguém pode oferecer qualquer coisa para Deus. Deus só aceita aquilo que vem de nós, quando o Espírito Santo traz e leva. Dá para entender isso? O Espírito Santo traz a oração, e o Espírito Santo leva a oração para Deus. O Espírito Santo traz o plano de Deus e executa o plano de Deus através de nós. Jesus disse: Ele me glorificará. Jesus nunca disse: vocês me glorificarão. Ele disse: o Espírito me glorificará através de vocês.
Quando vocês ouvirem o Espírito, quando o Espírito se mover em vocês, então Ele me glorificará através de vocês. Quando Jesus esteve sobre esta terra, todo o seu propósito foi glorificar o Pai. E agora o alvo do Espírito Santo, no seu ministério em nós, é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? O Espírito Santo nos leva a glorificar a Jesus por nos trazer tão grande e completa salvação. Por isso que o texto que nós lemos começa dizendo que Jesus mostrou para ele: olha, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a meu respeito. E então ele abre o entendimento para que eles pudessem ver e entender. Mas Jesus deixa claro: mas vocês só vão conseguir isso de fato quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então, queridos, como que o Espírito Santo ministra em nossos corações, em nossas vidas, através de nossas vidas? Primeiramente, Ele nos ensina a verdade acerca de Deus, a essência de Deus. Ele nos ensina os caminhos de Deus, os planos de Deus. Ele nos fala da bondade de Deus, Ele nos mostra a graça de Deus. Então Ele mostra o que Deus quer de nós. E Ele faz isto através das Escrituras, revelando o ministério do próprio Cristo. A gente tem que entender, queridos, todas as Escrituras é de autoria do Espírito Santo. A Bíblia é clara: homens de Deus, santos de Deus, falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E se Ele é o autor, queridos, ninguém melhor do que Ele para interpretar o que está escrito. Então o Espírito Santo nos ensina não só o significado, mas a aplicação daquelas verdades em nossas vidas. Quantas verdades das Escrituras você conhece e não consegue praticar? Quantas coisas você fala assim: ah, mas isso é difícil. Amar meu inimigo, ah, é difícil. Quando a Dilma era presidente do Brasil, eu falei sobre orar por ela. E até hoje o Carlos fala comigo: aquele dia foi difícil, orar por aquela mulher. E hoje você tem que orar pelo Lula. Eu disse: ah, não. Porque a gente sabe a verdade, mas a gente não consegue praticar a verdade. Mas se o Espírito de Deus se move em nós, estas verdades são praticadas. O Espírito Santo nos ensina e nos dá o poder de aplicar essas verdades em nossas vidas. O Espírito nos dá um entendimento que glorifica o próprio Cristo. Amém, queridos? E então isso nos leva, em segundo lugar aqui, à ação do Espírito Santo, como Ele renova o nosso coração. Como o Espírito Santo trabalha no mais profundo do nosso ser. Como o Espírito Santo muda a nossa forma de pensar, muda as nossas motivações, nossos propósitos, até mesmo nossas ambições, preocupações, convicções. Quando Ele traz esperança, quando Ele lança fora todo o medo. O Espírito Santo age, queridos, em tudo aquilo que significa a nossa personalidade. A gente tem estudado na escola dominical a respeito do pecado, e hoje a gente continuou estudando sobre isto, e mostrando o que é a consequência do pecado. O pecado fez com que o nosso coração fosse totalmente inclinado contra Deus, e olhando somente para
nós mesmos. O nosso coração é inclinado para servir e engrandecer a nós mesmos. O pecado nos faz estar completamente desalinhado com a verdade para a qual Deus nos criou. E é aí, queridos, que entra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, usando a própria palavra de Deus, ele transforma o nosso coração deformado e nos dá a capacidade para adotarmos um estilo de vida que envolve uma compreensão espiritual e um comportamento não somente espiritual, mas um comportamento que se assemelha ao caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que honra completamente o Pai. Se a gente pensar só um pouquinho no caráter de Jesus, ninguém mais do que Jesus cumpriu o primeiro e o segundo mandamento à risca. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus morreu na cruz? Porque Ele amou a você acima dele mesmo. E o Espírito Santo vem para nos levar a uma vida que se assemelha à de Cristo. Então a gente vê, queridos, a mensagem do Novo Testamento, ela foca em dois pontos muito importantes aqui. Como eu já falei, volto a dizer, o primeiro é totalmente relacionado à pessoa e à obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo ponto é a transformação que ocorre na vida daqueles a quem Jesus salva. É o Espírito Santo que começa uma renovação inicial no nosso coração e vai trabalhando para uma restauração contínua de caráter, para que sejamos transformados na perfeita imagem de Cristo, e Ele vai operando em nós, até que a gente chegue a uma conformidade final com a pessoa de Jesus Cristo, isto é, uma alma completamente aperfeiçoada em um corpo ressurreto, rumo ao encontro para a eternidade com o Senhor Jesus Cristo exaltado nos céus. Dá para entender, queridos? O Espírito Santo começa uma obra em nós naquele primeiro dia, quando Ele nos convenceu que nós precisávamos da salvação em Cristo. E a partir daquele dia Ele vai trabalhando dia a dia. Ele vai nos conduzindo dia a dia, momento a momento, numa transformação contínua. Quando o Espírito Santo está agindo em nós, queridos, hoje nós somos melhor do que fomos ontem. Se de ontem para hoje a sua vida não mudou em nada, o Espírito Santo então não agiu na sua vida de ontem para hoje. Se você é o mesmo desde o dia que você se converteu, isso significa que o Espírito Santo não atuou na sua vida durante todo esse tempo. Porque a cada dia Ele nos transforma, de glória em glória, diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, de glória em glória Ele nos transforma, para chegarmos à perfeita imagem do Filho de Deus. Há muito tempo atrás a igreja cantava uma canção que dizia: quando a gente ama Jesus, todo mundo sabe. Porque quando a gente ama Jesus, de fato a nossa vida é diferente e chama a atenção das pessoas. E uma das perguntas é: por que você é assim? Por que você está sempre tranquilo? Por que você está sempre feliz? Por que os problemas não te abalam? Por que o seu lar é tão gostoso? Por quê? As pessoas não entendem. A verdade, queridos, é que o Espírito Santo vem para criar e manter uma comunhão com o Senhor Jesus ressurreto, de modo que a nova vida que temos seja a vida de Cristo em nós e por meio de nós.
É Cristo vivendo em nós, nós vivemos em Cristo. E essa renovação interior da nossa vida é descrita como o novo nascimento, quando a palavra da verdade gera a vida de Cristo em nós. E o resultado é que nós ficamos radicalmente, permanentemente diferentes daquilo que éramos interiormente. E visivelmente a gente vai expressando essa transformação a cada dia. Quando o Espírito Santo age em nós, queridos, as nossas motivações mudam, a nossa percepção muda, cada área de nossa vida vai sendo transformada. Paulo diz que a vida de um cristão é uma vida que não se conforma com o presente século, mas é uma vida de constante renovação da mente, para uma transformação de vida, que nos leva a experimentar a boa, perfeita e vontade de Deus. Você entende isto? Renovação da mente diária e transformação de caráter diário. E a vontade de Deus vai se tornando para nós a coisa mais perfeita, mais desejável e mais agradável. Na escola bíblica, o Jeff falava sobre a dificuldade das pessoas em ler a Bíblia diariamente. Queridos, se a gente não tem o desejo de ler a Bíblia diariamente, o Espírito Santo não está se movendo em nós. Se a gente não tem o desejo de falar diariamente com Deus, o Espírito Santo não está se movendo em nós. Dá para entender isto? Jesus disse: Ele vos ensinará, Ele falará do que é meu. A gente tem que entender, queridos, que ser cristão é viver numa nova dimensão. É viver com Deus, é viver para Deus, é viver debaixo da direção de Deus, é viver pelo poder de Deus. Porque antes, a gente era cego espiritualmente falando, a gente era morto espiritualmente falando. Paulo fala isso: vocês estavam mortos nos vossos pecados, mas Ele vos deu vida. A gente era indiferente para Deus, mas o nosso desejo agora é encontrar uma forma de glorificar a Deus. O nosso maior desejo é para Deus. Davi dizia: como a corça brama pelas correntes de água, assim a minha alma suspira por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de ti. A minha alma não se satisfaz enquanto eu não tenho um encontro real contigo. Eu lembro, acho que era Agostinho que dizia: a minha alma não encontra conforto enquanto não estiver em ti. A nossa alma não consegue se satisfazer, e é por isso que a gente peca com tanta facilidade, porque a nossa alma não está satisfeita. Mas se o Espírito Santo nos conduzir, nós vamos ficar satisfeitos em Deus, porque a obra do Espírito nos tira da esfera do pensamento mundano. E mesmo que trabalhando nesta vida para ganhar o nosso pão de cada dia, a gente sabe que não é aquilo que nos dá a vida. Paulo diz, usando as coisas deste mundo como se delas não precisássemos usar. Paulo dizia: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso estar passando fome, ou eu posso ter muita coisa na despensa. Isso não altera em nada. Se eu tenho muito, se eu não tenho nada, não altera, porque a minha vida está nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é o que eu tenho, não é as coisas deste mundo, não é o que eu conquisto, mas é o que Cristo conquistou para mim lá na cruz do Calvário.
E é por isso, queridos, que o mundo não consegue nos entender. O Espírito Santo, queridos, transforma a nossa vida, nos movendo pelo caminho da fé e do arrependimento, como princípio de agir diário. A verdadeira fé, queridos, ela começa com a compreensão dada pelo Espírito Santo de quem Deus é, de quem Cristo é. A fé começa quando o Espírito Santo mostra Jesus crucificado e ressurreto e chama a nossa atenção para Ele, para Cristo. A verdadeira fé, ela floresce em uma resposta de convicção, de confiança e compromisso com a graça de Deus no Evangelho de Cristo, que é derramada por intermédio do Espírito Santo. A fé é uma resposta, é uma combinação de uma aceitação intelectual, emocional e de uma firme submissão que a gente manifesta com toda a nossa alma quando olhamos para as misericórdias de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, por causa das misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando vocês não se conformam, mas buscam uma renovação da mente e uma transformação do coração. Paulo diz: se você entende a graça, se você entende a misericórdia, você se oferece para Deus. A verdadeira fé nos leva, então, ao arrependimento, porque o arrependimento é a fé renunciando ao pecado e todas as falhas do passado. O arrependimento verdadeiro, queridos, significa abandono de pecado. É muito mais do que um remorso, que um pesar ou que um medo das consequências. Verdadeiro arrependimento é abandonar de fato o que estava errado e substituir por aquilo que é certo. Quando nós reconhecemos falhas, e você sabe quando você falha, não sabe? O que nós devemos fazer, queridos? A Bíblia diz que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestirmos com um novo homem. Então, a verdadeira fé, queridos, é uma renúncia daquilo que nós somos, para sermos aquilo que Cristo é. Quando o Espírito Santo quando o Espírito Santo age em nossas vidas, ele nos leva a rejeitar tudo que desagrada a Deus. A gente sabe, queridos, que enquanto a gente estiver nesse mundo, vai ser uma luta contra o pecado o tempo todo. E a gente sabe que, infelizmente, a gente peca. Mesmo não querendo, a gente peca. E é por isso que arrependimento tem que se tornar uma disciplina diária na nossa vida. A vida do cristão, na verdade, consiste em um constante arrependimento. E eu li uma frase muito interessante que Spurgeon falava. Ele diz assim: muitas vezes eu tenho que me arrepender do meu arrependimento não sincero. Muitas vezes eu tenho que me arrepender do meu arrependimento não sincero. Porque quantas vezes a gente diz que se arrependeu, mas não se arrependeu de fato. Chovendo no molhado, a ação do Espírito Santo é nos transformar na semelhança de Cristo. Paulo diz em Efésios que nós precisamos crescer até chegarmos na estatura completa de Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo,
nos fazer crescer a cada dia em Cristo, até chegarmos, diz Paulo, na plenitude da fé. É um processo contínuo de fazer morrer a nossa velha natureza, fazer morrer os nossos pecados e cultivar novos hábitos pelo poder do Espírito Santo. A vida que Deus quer de nós, queridos, é uma vida que a gente não consegue viver sem Ele. A gente só pode ser o que Deus quer se o Espírito Santo se mover em nós. Em Gálatas capítulo 5, Paulo faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Percebe que tudo que a gente produz é obra da carne, coisas que ofendem a Deus, mas as coisas que agradam a Deus são produzidas por quem? Pelo Espírito Santo em nós, é o fruto do Espírito em nós. Dá para entender isso, queridos? Não adianta você se esforçar para amar as pessoas. O amor é fruto do Espírito. Dá para entender isto? Você não produz o fruto do Espírito. O fruto é produzido pelo Espírito. Tudo que a gente produz é mal. Coisas boas somente o Espírito Santo produz em nós. O que eu quero dizer com isso, queridos? É que sem o Espírito Santo, a gente não vive para a glória de Deus. A gente não consegue fazer nada que realmente glorifique a Deus. Eu disse há pouco e quero frisar mais uma vez isto. A nossa vida nessa terra é uma luta constante contra as tentações. Jesus disse que nós devíamos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Sabe por quê, queridos? Que a tentação ela vai variando de acordo com a idade, de acordo com a saúde, de acordo com as circunstâncias em que nós vivemos. Sabe, às vezes você fala, eu venci as tentações da mocidade. Não é que você venceu, é que você não é mais jovem. Então as tentações mudaram. Entende isso? O diabo não dorme no ponto. Ele sabe que a vida muda os seus desejos. Então ele muda as tentações. A pessoa, eu venci. Você não venceu nada. E é isso que a gente tem que entender. Para não cairmos em novas formas de tentações. É o Espírito Santo que nos guia. A Bíblia é tão clara, quando diz, quando você estiver para se desviar, você vai ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Sabe, a ação do Espírito Santo não é, na vida de um cristão, não é te convencer que você pecou, é te guiar para você não pecar. Quando você estiver para ele, ele vai dizer, não é esse o caminho é esse aqui, ande neste caminho. E aí você olha para o caminho e diz, mas eu não consigo. Ele diz, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu manifesto a graça de Deus, e a graça é suficiente. Queridos, mas quando a gente vai ouvir a voz do Espírito, se a gente não o buscar? Davi nos ensinou o segredo para não cairmos na tentação. Ele diz no Salmo 139, versos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A verdadeira santidade acontece quando a gente ora
constantemente: Senhor, sonda o meu coração, sonda as minhas motivações, sonda os meus pensamentos, e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelas tuas veredas. Então, sabe, queridos, a obra do Espírito Santo em nós é nos sondar e nos conscientizar daquilo que está de fato acontecendo no nosso coração. A obra do Espírito Santo é nos sustentar em oração contra todas as formas de pecado. A obra do Espírito Santo é nos fazer consciente de cada tentação antes que a gente caia nelas. A obra do Espírito Santo é manter a nossa mente no amor de Cristo, que nos constrange a considerar: se Ele morreu por nós, então nós também morremos para o pecado. A obra do Espírito Santo é nos fortalecer. O Espírito Santo sempre vai aumentar o nosso desejo em agradar a Deus, nos levando a apreciar o que Jesus fez por nós lá na cruz. A obra do Espírito Santo é mostrar Cristo crucificado e dizer: foi por você, foi para te libertar, foi para te salvar, foi para você viver uma vida que glorifique a Deus. John Wesley, ele fazia 2 perguntas para as pessoas que diziam que queriam fazer parte da comunidade. A primeira pergunta que ele fazia era a seguinte: você deseja ser informado de suas falhas? Que ninguém gosta, né? Alguém aqui gosta que alguém chegue para você: você está errado. E John Wesley fazia essa pergunta: você deseja ser informado das suas falhas? E a segunda pergunta que ele fazia era a seguinte: você deseja ser informado de todas as suas falhas de forma simples e direta? Se nós levarmos a sério a obra de Cristo na cruz do Calvário, se nós levarmos a sério a vida com Deus, nós vamos pedir para Ele: Espírito Santo, eu quero ser informado de todas as minhas falhas de forma simples e direta, porque eu não quero mais ser o que eu sou, eu quero ser o que Cristo é. Amém, queridos? E a grande pergunta que fica é: você está levando a sério a vida cristã? Você está levando a sério a vida com Deus? Por isso, quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele abriu o entendimento das pessoas para compreender a magnitude da obra da cruz. E Ele diz: permaneça no seu lugar de oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, queridos? Mas ser revestido de poder não é algo que acontece uma única vez por todas. Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 18: e não vos embriagueis com vinho no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. E na verdade, o termo que Paulo usou ali é: mas continue se enchendo com o Espírito Santo. Porque o enchimento que você recebeu ontem foi para ontem. Hoje é um novo dia. Hoje nós precisamos do Espírito Santo. Então, queridos, a cada dia a gente precisa se encher com o Espírito Santo.
E como a gente diz, né? Eu falei isso no início. A gente sempre diz, todo dia é Natal. Eu quero dizer que todo dia deve ser Pentecostes. Todo dia a gente precisa buscar um derramar do Espírito Santo sobre nós. Porque sem Ele, não existe vida cristã. Quem leva a sério a vida com Deus, quem leva a sério a vida do Evangelho, sabe que precisa do Espírito Santo. Porque Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem o Espírito Santo, queridos, a gente não vive para Deus, não. Não esqueça, a gente consegue aprender e fazer muitas coisas, mas Deus só aceita aquilo que é feito pelo Espírito Santo, em nós, através de nós. Amém? Amém. Espero que você tenha entendido essa palavra. Gostaria que você curvasse a sua cabeça por uns instantes e dissesse para Ele, Senhor, como eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso tanto do Teu Espírito. Senhor, não me deixe esquecer dessas verdades. Que a cada dia, Senhor, eu tenha mais sede da Tua presença. Que a cada dia, Senhor, eu tenha fome e sede de justiça. Fome e sede da Tua presença. Fome e sede da Tua palavra. Fome e sede de andar contigo, de viver para Ti. Porque assim eu serei uma testemunha de Jesus neste mundo. Que a nossa vida mostre Jesus para as pessoas. Eu sempre lembro de uma ilustração, mas que é real, aconteceu de fato. Uma professora de escola dominical estava falando sobre Jesus para crianças pequenas. E quando ela terminou a aula, um menininho olhou para ela e disse, professora, Jesus mora na minha rua. Ela perguntou, como assim? O seu José, ele é tudo isso que a senhora falou. Que as pessoas olhem para nós e possam ver Jesus. Que as pessoas possam dizer, Jesus mora na minha rua. Amém?